Rafael, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes também. Rafael, essas mudanças, mudou a questão da idade, né, para aposentadoria, partes das regras, digamos assim, né, para se aposentar acabaram mudando para homens e mulheres em relação ao regime anterior, idade mínima para solicitar a aposentadoria sobe um pouquinho. Vamos começar a explicar para o nosso ouvinte, então, essas principais regras que mudam? Claro, claro. De forma bem objetiva, para Hum, facilitar o entendimento, nós estamos tratando da regra geral de aposentadoria do regime geral de previdência social. As pessoas que desejam se aposentar pelo INSS, né? Então, as uhum. pessoas que desejam se aposentar pelo INSS, eles estão sofrendo uma transição, uma escadinha, considerando o que foi determinado na reforma da Previdência em 2019. Então já estava previsto que essa escadinha ocorreria, né? Então essas mudanças aplicando em 2025, ela altera a idade mínima. Efetivamente as mulheres precisam agora completar no mínimo 59 anos e os homens a idade mínima passa a ser de 64 anos. Essa idade mínima que anteriormente, quando se tratava uma aposentadoria exclusivamente de tempo de contribuição, ela não era um requisito para acesso da aposentadoria, considerando que a idade mínima foi criada exatamente para atrasar a aposentadoria do brasileiro, né? Considerando que a expectativa de vida do brasileiro tem majorado, assim como de toda a população mundial, essa escadinha foi criada para atrasar a aposentadoria e automaticamente a pessoa receber depois, por um tempo menor, a sua aposentadoria. O tempo mínimo de contribuição, considerando que para as mulheres tem um tempo menor, de tempo mínimo de contribuição de 30 anos, como regra geral, e para os homens é de 35 anos, né? Nós temos 5 regras de transição previstas na reforma da Previdência para aquelas pessoas que já estavam próximas de se aposentar. Então, digamos, se você já estava bem pertinho de se aposentar, e aí quando chegou a reforma, pensou, puxa vida, agora eu vou atrasar minha aposentadoria. Aí você vai se enquadrar em algumas das regras. As regras que têm escalonamento seriam essas exatamente que vinculam a idade mínima e a regra de pontos, considerando que aqueles pontos que somam idade e o tempo de contribuição, a pontuação mínima para se alcançar a aposentadoria para as mulheres agora passa a ser de 92 pontos e de 102 pontos para os homens. Essas Uhum. transições, apesar de parecerem muito mais complexas, elas podem ser verificadas pelos ouvintes de uma forma mais sucinta no próprio site do INSS, que é no meu.inss, que é com o login do Gov. Então, basta que o ouvinte tenha o login do Gov cadastrado, e aí, com base nesse login, ele pode acessar o simulador, e no simulador, ele ter acesso a essas regras de transição. Virando o ano agora, em 2025, automaticamente as regras já puxam essa escadinha, essas diferenças que foram majoradas, que já estavam previstas automaticamente na reforma da Previdência. E, Então, não. Perdão, pode falar, não, não, querido. por favor, conclua. Então, é muito fácil verificar que a idade progressiva, ela visa exatamente equacionar para aquelas pessoas que estavam mais próximas de se aposentar e as mulheres que em 2031, né, quando se encerrará essa escadinha que já estava escalonada na reforma, as mulheres vão ter que se aposentar com os 62, né, 62 anos, e os homens com 65 fechado, mas esse 65 já em 2027 será alcançado para os homens, né? Então, para as mulheres que a escadinha vai trazer uma progressão maior até 2031, com a tabela com idade progressiva, que é aquela regrinha de tempo de contribuição mais idade mínima. As pessoas têm muita dificuldade, né, de entender essas regras de transição, Uhum. porque antigamente era muito mais simples, né, Patrícia? A gente buscava o acesso, falava assim, você tem quanto tempo De de contribuição. contribuição? Buscava o tempo de contribuição e a regra de acesso. Agora, as transições, elas trazem uma dificuldade, pedágios, que são umas penalidades para você se aposentar, eles são mais difíceis do segurado calcular de uma forma genérica, para uma pessoa que não entende muito bem as regras. Mas o simulador, ele traz isso de uma forma mais fácil. Quando a pessoa já tiver alcançado
as regras, o simulador demonstra qual que é a regra mais benéfica, qual que é a renda mais favorável para o segurado. Então, se ele tiver dúvida, ele consegue olhar no simulador e permanecendo as dúvidas, basta que ele procure um profissional habilitado para poder trazer uma assessoria, uma confirmação da melhor regra. É muito importante ressaltar que se o segurado não estiver seguro, né, com relação a vou receber essa aposentadoria, será que é a melhor realmente? Ele pode não receber, consultar, efetivar um cálculo, né, seja com um economista, seja com assessoria de um advogado, e verificar se aquela regra realmente é a mais benéfica ou se vale a pena ele esperar um pouquinho mais para se aposentar. É o que é feito geralmente pelas pessoas com a chamada planejamento previdenciário, que é isso que vai trazer uma maior segurança para os segurados, né, para essas dificuldades de cálculos mais complexos. Agora vamos lá, Rafael, a pergunta recorrente aqui dos nossos ouvintes, na verdade duas. Uma quando entra no aplicativo do Meu INSS para fazer a simulação, em algumas dessas opções aparece, por exemplo, que a pessoa já tem o tempo de contribuição completo. E outras aparece como se ela não tivesse completado o tempo de contribuição ainda. Ouvintes aqui perguntando por que dessa diferença. Ah, sim. O que acontece? Se você for analisar de uma forma simples o detalhamento que o simulador traz, não adianta você olhar apenas um critério. Então, se você olhar, por exemplo, né, a regra dos pontos, e você olhar só o critério de tempo de contribuição efetiva, eu já alcancei o tempo de contribuição que é necessário. Muitas vezes não é só o tempo que vai permitir que o segurado tenha acesso à aposentadoria. Ele vai ter que somar a idade e o tempo e verificar se no resultado final está alcançando o requisito mínimo para acesso à aposentadoria. Então, muitas vezes, os segurados vêm e consultam o profissional e falam assim, poxa, não estou entendendo. Por que eu já alcancei o tempo aqui e não estou conseguindo em nenhuma das regras me aposentar? Porque, às vezes, a idade dele está muito baixa ou, muitas vezes, ele tem algum vínculo que precisa ser validado no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Às vezes, acontece do CNIS estar desatualizado ou estar com divergência com relação aos contratos, aos vínculos que a pessoa detinha, e automaticamente é importante que seja feita uma atualização desse cadastro inicialmente, para depois o simulador trazer de uma forma mais concreta a realidade da contribuição do segurado. Se o CNIS não estiver devidamente atualizado, devidamente validado, realmente o simulador vai trazer divergências. Mas se a pessoa não tiver uma idade que preencha o requisito, é uma das maiores formas de ser negativada a aposentadoria, para aqueles casos que a pessoa pede e o próprio computador faz por inteligência artificial a negativa do acesso à aposentadoria. Então, por isso que as pessoas têm dúvida, falam assim, mas eu já alcancei aqui, fala que eu já alcancei o tempo, mas você não alcançou, às vezes, o outro requisito para a regra de transição. Pode ser esse o motivo aí que os ouvintes estão tendo alguma dificuldade. Mas aí, geralmente, quando aparece o verdinho, ele marca com o sinal verdinho, já demonstra que aquela regra foi alcançada e ele já demonstra qual é o valor efetivo da aposentadoria. Se aparecer lá, não, você só alcança os requisitos na data tal, aí ele vai colocar lá a expectativa de alcance da aposentadoria para a pessoa naquela regra específica de transição. Tá certo. Rafael, bom, já convido você, sexta-feira que vem você vai estar de volta conosco e a gente continua com as perguntas dos ouvintes aqui, porque não para, tem mais perguntas para você. Realmente série especial que veio bem a calhar, né? Porque muita dúvida sobre essas novas regras estão surgindo. Sexta-feira que vem, então, a gente conversa mais. Sempre à disposição. É bom esclarecer para as pessoas que não precisam de ter o desespero de falar, nossa, agora eu vou me prejudicar, porque isso aí já estava previsto na legislação que foi aprovada em 2019. Então, as pessoas que já têm o direito adquirido, consolidado pelo sistema, não podem ser prejudicadas. Se elas já têm o direito, elas vão só validar o direito e receber. Às vezes vale a pena verificar, porque às vezes demorar um pouquinho mais consegue melhorar o critério da aposentadoria, e planejar é melhor do que pegar, porque apressado come cru, como diz o ditado, não é isso, Patrícia? Cru e quente, né? É verdade. Obrigada, viu, Rafael? Até sexta-feira que vem. Até sexta-feira que vem. Um grande abraço para todos, viu? E um bom final de semana. Para você também.